E isso existe. Olha só, a cidade onde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Isso existe e eu jamais imaginaria que é verdade. Eu passei os olhos apenas aqui para ver se isso é uma ficção ou uma pegadinha, mas isso existe. É da BBC News Brasil, aonde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Olha que sensacional essa, para começar bem a semana. Danger. Keep out. Keep deep mind. Coober Pedy é o nome da cidade. É uma cidade incomum no sul da Austrália, onde tudo é subterrâneo, de igrejas a locais de acampamento. Meu Jesus amado. A matéria é de Zaria Govert, BBC Future. Nossa, sensacional. Eu fico empolgado em ler uma matéria dessa porque olha que o tamanho disso, o tamanho, a magnitude diante do calor extensivo que está vindo das ondas solares que estão tendo, não sei se vocês sabem, mas algumas explosões nucleares lá no Sol muito grandes estão acontecendo e as ondas, nossa, vêm para nós, acaba gerando instabilidade nas nossas comunicações, mas também o calor excessivo, o aquecimento global e tudo isso. Então, ó o Mad Max chegando, dia 20 de agosto de 2023, ou seja, é novinho. Começando a leitura com pitacos, pra gente ficar informado. Vamos lá. Na longa estrada rumo ao centro da Austrália, 848 km ao norte das planícies costeiras e Adelaide, surgem enigmáticas pirâmides de areia. Olha como é que começa esse artigo. Em torno delas, o cenário é totalmente desolado. Uma extensão sem fim de poeira rosa salmão, ocasionalmente salpicada de teimosos arbustos. Isso é coisa de filme mesmo, né? No entanto, à medida que você avança pela rodovia, surgem outras construções misteriosas similares. Montes de terra clara, espalhados aleatoriamente como monumentos esquecidos há muito tempo. E, de vez em quando, tubos brancos se elevam do solo ao lado das construções. Esses são os primeiros sinais de Coober Pedy, uma cidade de mineradores de opala com cerca de 2,5 mil habitantes. Muitos dos pequenos picos da região são resíduos do solo gerados após décadas de mineração, mas também são os sinais de outras características do local. As moradias são subterrâneas. Olha só que artigo legal. Neste canto do mundo, 60% da população vive em casas construídas nas rochas de arenito e siltito, ricas em ferro da região. Em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os postos de ventilação que se erguem até o chão e o excesso do solo acumulado perto das entradas das casas. Olha que legal, diferente. No inverno, esse estilo de vida pode parecer apenas excêntrico, mas no verão, Coober Pedy, abre aspas, o homem branco em um buraco. Tradução, homem branco em um buraco. Em tradução livre de uma expressão aborígene australiana, não requer explicações. O local atinge 52 graus e uma temperatura tão alta que faz com que os pássaros caiam do céu e os aparelhos eletrônicos precisam ser guardados no refrigerador. Nossa Senhora. E, em 2023, esse costume parece ter sido mais profético do que nunca, como eu estava agora há pouco falando. Para quem nos acompanha com as imagens, olha só como está. Legal. Andar a pé no deserto perto de Coober Pedy pode ser perigoso. O terreno é salpicado de poços de mineração abandonados. Vamos lá. Artigo bom hoje, hein? Em julho, a cidade de Chongqing, no sudoeste da China, precisou abrir seus abrigos antiaéreos, construídos em meio a bombardeios em larga escala do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, para proteger os cidadãos contra uma ameaça muito diferente, um surto de calor de mais de 35 graus que durou 10 dias. Outros se refugiaram em restaurantes e em cavernas que são populares da cidade. Nossa, como tá difícil a vida na Terra. Enquanto a intensa onda de calor
prossegue em algumas regiões, com temperaturas que nem os cactos conseguem suportar, e os incêndios florestais dizimam grandes áreas do mundo. O que podemos aprender com os moradores de Cooper Pedy? Nossa, tudo, né? Está se espalhando mesmo essa temperatura gigantesca, enquanto alguns líderes teimam em dizer que isso não existe. Longa história, ao tópico. Cooper Pedy não é o primeiro, nem o maior assentamento subterrâneo do mundo. Olha, as pessoas que se refugiam embaixo da terra para enfrentar climas inóspitos há milhares de anos, desde ancestrais dos humanos que deixaram suas ferramentas em uma caverna na África do Sul 2 milhões de anos atrás, até os neandertais que criaram pilhas inexplicáveis de estalactites em uma gruta na França na Idade do Gelo 176 mil anos atrás. Até os chimpanzés já foram observados refrescando-se em cavernas para enfrentar o extremo calor durante o dia no sudoeste de Senegal. Outro exemplo é a Capadócia, uma região antiga no centro da Turquia. Ela fica em um planalto árido e é famosa pelas notáveis geologia quase utópica e um cenário de cumes, chaminés e pináculos de rochas esculpidos como um reino de contos de fadas. É uma história por trás desse cenário, é realmente espetacular. Segundo a cultura popular, tudo começou com o desaparecimento das galinhas de um dos seus moradores. Olha, não sabia dessa história. Em 1963, um homem estava batendo no piso de sua casa para tentar descobrir o que suas aves estavam desaparecendo. Ele logo percebeu que as galinhas estavam fugindo por um buraco que ele havia aberto acidentalmente. O homem então abriu o caminho e seguiu pelo buraco. A partir dali, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Ele descobriu uma passagem secreta, um íngreme caminho subterrâneo que levava a um labirinto de nichos e outros corredores. Era uma das muitas entradas para a cidade perdida de Derinkuyu. Uma cidade perdida embaixo da terra. Meu Jesus! Derinkuyu é uma cidade das centenas de moradias em cavernas entre as diversas cidades subterrâneas da região. Acredita-se que ela tenha sido construída perto do século 8 a.C. A cidade foi habitada de forma quase constante por milênios, com seus próprios postos de ventilação e de água, estábulos, igrejas, armazéns e uma ampla rede de casas subterrâneas, e servia também de abrigo de emergência para até 20 mil pessoas em caso de invasão. Como em Cooper Pedy, as moradias subterrâneas ajudavam os habitantes da região a enfrentar o clima continental, que alterna entre frios invernos, com neve, e verões quentes e secos. No lado externo, a temperatura flutua de vários graus abaixo de zero até 30 graus positivos, né? Enquanto embaixo da terra ela fica estável em 13 graus. Um clima muito bom, né? 13 graus é excelente. Mesmo nos dias de hoje, as cavernas construídas por seres humanos na região são famosas pelas capacidades de refrigeração passiva, uma técnica de construção que envolve o uso de opções de design para reduzir o aumento e a perda do calor sem uso de energia. As antigas galerias e passagens da Capadócia abrigam hoje milhares de toneladas de batatas, limões, repolhos e outros produtos que precisariam ser refrigerados se fossem armazenados em outros locais. A demanda popular cresceu tanto que as novas cavernas estão sendo construídas na região. Solução eficaz. Essa aqui é a cidade, aqui nas imagens, a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Capadócia, Turquia, que foi abandonada em 1923. Ela ficou totalmente esquecida até ser redescoberta nos anos de 1960. Ou seja, não é tão antigo assim, né? Mais à frente, na estrada para Cooper Pedy, fica o centro da cidade. Voltando à leitura. À primeira vista, ela pode ser confundida com um assentamento comum da região desértica que compõe o chamado Outback australiano. As ruas são cor-de-rosa devido à poeira e existem restaurantes, bares, supermercados, postos de gasolina, etc. No alto de uma colina, a única árvore da cidade, na verdade, uma escultura feita de metal observa o panorama. Na superfície, Cooper Pedy é assustadoramente vazia. As construções são muito espaçadas entre si e a impressão de que algo realmente parece estar errado. Mas embaixo do solo, tudo se explica. Alguns dos subterrâneos de Cooper Pedy podem ser visitados através de pequenas construções.
Elas têm aparência normal, mas sua passagem subterrânea se revelam gradualmente à medida que entramos. Parece que estamos atravessando um guarda-roupa para sair em Nárnia. É isso que eu estava pensando agora. Excelente a observação. Outras passagens são mais óbvias. Em um local de acampamento chamado Ribas, as pessoas podem montar suas tendas em nichos vários metros abaixo da superfície. Lá, um túnel escuro é a entrada para o mundo subterrâneo. Em Cobber Pit, as construções subterrâneas precisam ficar a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar que o teto desabe. Embaixo daquele enorme volume de rocha, a temperatura é sempre agradável, 23 graus. Também é boa. 13 eu prefiro, mas 23 também tá tranquilo. As pessoas que moram acima do solo precisam suportar versões extremamente quentes e noites frias de inverno com temperaturas que costumam cair entre 2 e menos 3 graus. Mas as casas subterrâneas mantêm a temperatura ambiente perfeita de 24 horas por dia. O ano inteiro. Boa, é isso. Além do conforto, outra importante vantagem de morar embaixo da terra é a economia. Cobber Pit gera toda a eletricidade que consome, 70% dela de origem eólica e solar, mas ligar o ar-condicionado muitas vezes é caro e impraticável. Para viver acima do solo, você paga uma verdadeira fortuna pelo aquecimento e refrigeração, já que muitas vezes faz mais de 50 graus no verão, afirma John Wright, o morador local que administra Ribas. Por outro lado, muitas casas subterrâneas de Cobber Pit são relativamente baratas. Em um recente leilão, o preço médio das casas de 3 quartos foi cerca de 40 mil dólares australianos, cerca de 120 mil reais. Muitas dessas propriedades eram extremamente básicas ou precisavam de reforma, mas existe uma grande diferença entre esses valores e os praticados na cidade grande mais próximas, Adelaide. Lá, o preço médio das residências é de 700 mil dólares australianos, ou cerca de 2,25 milhões de reais. E as casas subterrâneas oferecem outros benefícios. Um deles é que não há insetos. Abre aspas. Quando você chega à porta, as moscas saem das suas costas. Elas não querem entrar no escuro e no frio, conta Wright. E também não há poluição sonora luminosa embaixo da terra. Olha, ficando interessante, viu? Curiosamente, o estilo de vida subterrâneo também pode oferecer alguma proteção contra terremotos. Wright descreve que os tremores de terra na região produzem um ruído vibrante que aumenta e passa através do subterrâneo até o outro lado. Abre aspas. Tivemos 2 terremotos desde que eu me mudei para cá e nunca sequer me abalei, ele conta. Mas o nível de segurança das estruturas subterrâneas durante atividades sísmicas depende inteiramente do seu tamanho, complexidade e profundidade. Tópico. Configuração ideal. A questão é que se as casas subterrâneas poderiam ajudar as pessoas a combater os efeitos das mudanças climáticas em outros lugares do planeta. E por que elas são tão poucas? Pergunta. Tudo, aqui na BBC é tudo perguntado, tudo muito bem explicado, né? Existem diversas razões que explicam a praticidade única da construção subterrânea em Cobber Pit. A primeira são as rochas da região. Elas são muito moles. Você pode raspá-las com canivete ou com a unha, afirma Barry Lewis, funcionário do Centro de Informações Turísticas da cidade. Nos anos de 1960 e 70, os moradores de Cobber Pit ampliaram suas casas da mesma forma que criaram as minas de Opala, usando pás, picaretas e explosivos. Algumas delas não exigiam muito trabalho para cavar, já que muitos moradores usavam poços de minas abandonados como ponto de partida. Mas, hoje em dia, os túneis costumam ser escavados com equipamento industrial. Abre aspas. Uma boa máquina de perfuração de túneis pode retirar cerca de 6 metros cúbicos de rocha por hora. De outra forma que você pode ter um subterrâneo construído em menos de um mês, explica Wright. Legal. Mas ainda é possível escavar manualmente. Por isso, quando os moradores precisam de mais espaço, às vezes eles simplesmente começam a cavar e, como se trata de uma área de mineração de opala, não é raro que um projeto de reforma acabe dando lucros. Já houve um homem que encontrou uma gema grande saindo da parede enquanto instalava um chuveiro, e durante uma obra de ampliação, um hotel local descobriu opalas no valor de 1,5 milhão de dólares australianos, cerca de 4,8 milhões de reais. O arenito também é estruturalmente estável e sem precisar de apoios. Por isso, é possível construir salões literalmente cavernosos com o pé direito alto, em qualquer forma que você quiser, sem acrescentar materiais.
Na verdade, a construção de túneis em Copperpit é tão simples que muitos moradores têm casas de luxo sofisticadas, com piscinas subterrâneas, salões de jogos, grandes banheiros e salas de estar de alto padrão. Um morador local chegou a descrever sua casa como um castelo com 50 mil tijolos aparentes e portas em arco em todos os quartos. Abre aspas. Temos alguns subterrâneos surpreendentes por aqui, afirma Wright. Ele explica que os moradores são notoriamente reservados, outra possível consequência de viver embaixo da terra, e você só consegue descobrir algo sobre eles quando é convidado para jantar. É verdade, não dá pra você passar na frente na rua das pessoas ali na casa delas, né? Isso é bom também, não é vizinho fofoqueiro. Questão de umidade. Ah, olha o problema. Pode ser que sim. Mas os banquetes de Copperpit seriam impossíveis em outro lugar. A umidade é um grande desafio para qualquer estrutura subterrânea. Das muitas moradias em rochas habitadas por seres humanos, a maioria fica em locais secos. Elas incluem desde as torres e paredes construídas com os rochedos de mesa verde no Colorado, Estados Unidos, habitadas por mais de 700 anos pelo povo ancestral conhecido como Pueblo, até os elaborados templos, túmulos e palácios escavados no arenito rosa pedra na Jordânia. Atualmente, uma das últimas aldeias cortadas na rocha e ainda habitadas no mundo é Candova, aos pés do Monte Sarranda, no Irã, um vale marcado por estranhas cavernas pontiagudas que foram escavadas e transformadas em casas, como uma colônia de cupinzeiros. A região recebe apenas 11 milímetros de chuva por mês, em uma média durante o verão. Mas construir embaixo da terra em regiões mais úmidas é claramente mais complicado. O metrô de Londres é um exemplo. Para impermeabilizar seus túneis subterrâneos originais construídos no século XIX, eles foram revestidos com diversas camadas de tijolos e uma generosa camada de betume. Atualmente, são utilizados métodos mais modernos, mas mesmo com essas precauções, ainda é comum a incidência de mofo preto nas galerias. O mesmo problema afeta fundações de edifícios, porões e estacionamentos subterrâneos em regiões com forte incidência de chuva o ano todo. Existem duas razões principais para o fenômeno. Uma é a falta de ventilação, que pode fazer com que a umidade da cozinha, dos banheiros, da própria respiração das pessoas se condense nas frias paredes das cavernas. O outro motivo é a água subterrânea, se as construções estiverem perto de lençol freático. É difícil mesmo. As cavernas de Hazan, em Israel, são uma complexa rede de esconderijos subterrâneos construídos pelos judeus para escapar da perseguição dos romanos no século II d.C. Ela inclui prensas de olivas, cozinhas, salões, reservatórios de água e um columbário para depositar urnas funerárias. Apenas a 66 metros de distância da entrada da caverna, a temperatura nos túneis cai significativamente em comparação com o lado externo, mas a umidade também é dobro dos 40% verificados fora da caverna. Um dos motivos pode ser o fato de que o sistema de cavernas foi construído em rochas porosas, em uma área de planície. Nessas condições, a tendência é de que o volume de água subterrânea seja maior, e seus corredores estreitos e entradas limitadas fazem com que haja pouco fluxo de ar. Mas Copperpit, construída sobre 50 metros de arenito poroso, as condições são áridas até os subterrâneos. Aqui é muito seco, afirma Wright. Postos de ventilação garantem o fornecimento adequado de oxigênio e permitem que a umidade das atividades internas escape pelo subterrâneo, mas eles muitas vezes são simples canos que estendem-se através do teto. Esses bunkers, a prova de calor, trazem ainda outras desvantagens. Lewis, por exemplo, mora atualmente na superfície em um parque para trailers. Sua casa subterrânea ficava embaixo do mesmo ponto onde ele mora hoje, mas ela simplesmente desabou. Não acontece com frequência, segundo ele. Ela estava em um local ruim. Também não é incomum que os moradores derrubem acidentalmente parede atravessando até a casa do vizinho. Apesar do contratempo, Lewis sente falta da vida no subterrâneo. E Wright também recomenda o ambiente embaixo da terra para pessoas que sofrem em locais com temperaturas absurdamente altas. Para ele, é moleza quando você sente aquele calor.
De fato, é possível que curiosas pirâmides de areia de Coober Pedy comecem a pipocar em outros lugares do mundo no futuro próximo. Leia a versão original em inglês na BBC Future ou na BBC Brasil também, se você quiser ler ela inteira, como eu li aqui agora. Eu achei simplesmente sensacional. Forte abraço a todos.